Obrigada pelo convite por estar aqui. Foi um prazer trabalhar com o Sérgio Nunes e com o Bruno Esteira. Nós vamos começar por apresentar o clã, depois vamos falar do Media Innovation Labs e da imagem, e vamos focar em dois momentos: o momento da criação do conceito e o momento do resultado gráfico propriamente dito. Vamos falar do processo, da construção do conceito, da criação gráfica do Universo 1000, a grelha que lhe deu origem, as letras, a construção do léxico, a cor, a tipografia, o logodinâmica, a identidade líquida e as aplicações gráficas. Sim, eu espero que tenha a tarde livre, porque isso às 8 da noite. Vamos nos apresentar. Nós somos o clã. Muitas vezes perguntam porquê clã. O que significa um clã, como todos sabem, é um grupo de pessoas unidas por um parentesco ou por uma linhagem ou por laços de natureza simplesmente simbólica. É como que uma tribo, uma família. Nós começamos em 2004 a colaborar em projetos artísticos, quando estudávamos em Erasmus na Holanda, em Roterdão. Em 2008, isto em 2004, em 2008 fundamos a empresa cá no Porto. Clã são simplesmente as iniciais dos nossos nomes, Clara, Andreas, e a forma como se lê, a fonética do A longo, faz lembrar uma palavra da fonética do neerlandês. Não quer passar? Ok. Eu sou a Clara, eu estudei design de comunicação e mais tarde fiz um mestrado em design da imagem nas Belas Artes. Para além da parte de business, aqui com o PTEC, na Business School. Vou dar a palavra ao Andreas. Eu sou o Andreas e estudei Artes e Mídia na Universidade de Artes Aplicadas em Viena. E passo outra vez. Aqui, o ancestral comum, neste caso, não é não é a família anterior, se não for humano, é animal. Portanto, aqui, este é o Vincent, é o nosso totem. Em 2012 ele juntou-se à equipa, desde então faz a gestão do humor e toma conta da segurança e vigilância, é um elemento fulcral na equipa. O clã é uma agência criativa, com um modo de pensar disruptivo, suculento e fresco. Nós gostamos muito da experimentação. Este foi um convite para um barbecue dos nossos 7 anos, que já foi, agora já fizemos 8, vamos fazer 9 este ano. A experimentação é parte integrante do nosso processo. Nós gostamos de desafios e gostamos de ir um bocadinho além na resposta ao que nos é pedido e de construir trabalhos com resultados interessantes em conjunto com o cliente, sempre. Somos nós a brincar, não, a trabalhar. O objetivo é, como já disse, entregar trabalho de alta qualidade, de uma forma criativa e atempadamente. Nós trabalhamos em 3 áreas principais: design, digital e design, são as linhas orientadoras, consultoria criativa e sinalética e wayfinding. Trouxemos aqui 3 exemplos, um de cada. Começamos pelo design digital, onde desenhamos produtos digitais e criamos experiências únicas. A Siemens é o nosso cliente mais antigo, ainda hoje nos acompanha, e trouxemos aqui, já antes o Andreas era programador na Siemens desde 99, eu como ilustrador e fotógrafo juntei-me em 2005, e trouxemos aqui um trabalho recente de um projeto de uma campanha de imagem que era intitulada A Siemens leva a sociedade avante, e foi exibida em Viena, no metro, nas estações principais, aqui na Stephansplatz e também na Mariahilferstrasse. Era uma série de 6 cinemagraphs espalhados pela estação que acompanham o percurso do utilizador do metro. O objetivo era sensibilizar para o facto da Siemens estar em todo lado, mesmo que não esteja visível. São 3 personagens femininas, 3 masculinas, de diferentes gerações, e representa a sociedade que a Siemens leva à frente.
Depois, somos consultores criativos, damos apoio na construção de design de imagem e desenvolvemos conceitos para marcas e estratégias de comunicação ou identidades gráficas. Aqui outro cliente, o Education First, é um cliente da Suíça, é um projeto de ilustração e animação, foi a construção de uma app, fizemos design e desenvolvimento e consiste na criação de um keyboard de emojis, um teclado de ícones. O brief era claro, nós tínhamos que criar uma extensão de um teclado jovem e que ajudasse os agentes da EF através do WhatsApp ou do Facebook ou Messenger a alcançar a audiência dos jovens entre os 14 e os 19 anos. O estilo visual tinha que ser fixe e apelativo. Com mais de 100 emojis, estão aqui alguns, dedicados a destinos turísticos, estações do ano e viagens. No desenho era crucial pensar em cada detalhe, eles tinham que transmitir uma certa emoção, eram mais do que ícones. Apesar de trabalharmos em uma escala muito pequena, porque era para enviar no teclado, tinha que se conseguir transmitir esse estado de espírito e uma pequena narrativa. O slogan era uma imagem diz mais que 1000 palavras e este aqui era um tutorial, uma animaçãozita. Não está a piscar a outra? Ok. Divertimos também a fazer isto. É um vídeo, mas eu vou passar lá à frente. Tinha som. Ele tinha som. Aqui também desenhamos uma van e pusemos-la a andar. Por último, a área da ação mais complexa, se calhar a sinalética e o wayfinding, onde desenhamos sistemas de orientação e transformamos espaços, ambientes. Aqui, este é o projeto da sinalética do Centro de Inovação do UPTEC, sinalização de piso. Aqui os laboratórios, nós usamos uma cor, um neon, um laranja fluorescente, para criar não só o ambiente no espaço, porque o espaço era completamente branco, não tinha nenhuma distinção, era confuso e dava a ideia de um hospital, numa zona sem vida. E quisemos também criar a proibição da entrada nos laboratórios com esta cor e com os grafismos que se desconstroem, porque utilizamos tipografia anamórfica. Aqui vê-se melhor. Nós desenhamos o conceito no Photoshop e depois o resultado final conseguimos que fosse exatamente aquilo que era, que não foi fácil porque foi preciso projetar, encontrar uma forma de marcar esta tipografia anamórfica no espaço. Experimentámos várias técnicas e, por exemplo, aqui está o Vince, aqui vê-se a desconstrução do 4 que acaba por ir para os limites da representação do 4 e significar apenas proibição ou então o tal ambiente gráfico no espaço. E o 5 que tem 7 metros de comprimento, que tem um sweet spot no início do corredor onde se vê na perfeição o 5, mas depois caminhando ao longo do corredor ele é um 5 enorme. Aqui a sinalética horizontal e mais pormenores dos gabinetes, da cozinha, da sala de convívio. E o nosso trabalho tem vindo a ser publicado em revistas e livros, desde a Coreia do Sul até Singapura, a Inglaterra. Este é um livro recomendado pela Paula Scher, da United Editions, Super New Super Graphics. E tem vindo a ser distinguido pela Computer Arts, considerou o trabalho aqui a sinalética outra vez como um dos mais inspiradores dos líderes criativos a nível global, no anuário de 2014. Ficamos muito no global. Sim. E agora chegamos, por fim, ao Media Innovation Labs. Em 2015 fomos contactados pelo recém-constituído MIL para criarmos um manual de imagem, projeto que veio a começar mais tarde, um ano mais tarde. O MIL necessitava de uma identidade que o identificasse, que distinguisse no ecossistema académico e que vinculasse a sua comunicação de uma forma consistente, através de uma imagem real no panorama dos mídia da universidade.
e prestação de serviço a ele associada. A identidade deveria potenciar a comunicação de uma forma organizada, simplificada, sistemática aos alunos, investigadores, docentes, parceiros, apresentando em simultâneo uma linguagem clara e uma carga visual forte, numa imagem consistente e que fosse transversal a todos os seus projetos, ações, meios, infraestruturas, aplicações físicas e digitais ou até mesmo à produção de conteúdos. O objetivo era desenhar um sistema visual, uma identidade gráfica e um manual de imagem para o Media Innovation Labs 1000. Mas o que é o 1000? Perguntámos-nos lá nós, e embora o brief fosse claro, tivemos que ir construindo esta ideia. Muito pragmaticamente, é um centro de competências dentro do ecossistema da Universidade do Porto, com a missão de consolidar, desenvolver e capacitar a Universidade na área dos mídia, nas vertentes de ensino, investigação e inovação, composto por laboratórios que existirão no futuro e que podem ser tão diferenciados como mídia robótica, inteligência artificial e ética. Como é que se desenha uma visualização dos mídia e da ciência e uma identidade, como é que se cria uma identidade tão abrangente que possa ligar esta heterogeneidade? Foi difícil e foi impossível chegar a parâmetros unificadores, facilmente traduzidos em imagem, e por isso começámos o processo de trabalho como normalmente, com uma procura de referências, aqui um mood board, umas são referências do 1000, outras nossas, e este era um ponto de partida para o debate gráfico, como um guia visual de orientações gráficas. Ele foi sofrendo alterações ao longo das nossas reuniões, aqui a referência do MIT, o mote era mídia e a sua universalidade e globalização, e deveríamos imaginar que este centro poderia estar em qualquer parte do mundo. Juntamente com o 1000, selecionamos algumas palavras-chave, como orientação, a destacar mídia, inovação, investigação, agregador, sistema, rede, chapéu. E partimos de uma grelha para desenhar um sistema. O desenho da grelha teve origem no paper Um Pixel Não é um Pequeno Quadrado, do Alvy Ray Smith, que é o autor que é pioneiro em Computer Graphics e cofundador da Pixar, e ele descreve a estrutura física de um pixel e o equívoco da sua representação num retângulo quadrado. Analisando a estrutura, que é o que ele faz neste paper, de qualquer imagem digital, os seus elementos são pixels, são unidades mínimas. Por si só são pontos. Cada um destes pontos tem 3 amostras, uma para cada cor primária, e a imagem computacional, ao construir e apresentar a imagem digital, são usados filtros, por exemplo, o Gaussian ou o Window Sync. A visualização desses filtros e dos pontos da amostragem resulta numa representação gráfica. As imagens digitais são baseadas em fórmulas matemáticas e uma espécie de grelha revela o pixel não como um quadrado, mas como círculos, pontos, formas, curvas. Com base neste paper, então, desenhamos a grelha e era com formas orgânicas, sinal, curva, sinoide e pixel, que queríamos trabalhar para a criação da imagem do 1000. Foi uma forma de começar o trabalho. A ideia de um sistema criado a partir de uma grelha, para se desdobrar em subidentidades, teve uma recepção positiva pelo 1000. Voltaremos à grelha mais tarde. A partir daqui começamos a esboçar possibilidades. O que nós queríamos era encontrar um alfabeto que nos permitisse criar uma identidade. Essa identidade devia ser dinâmica, com grafismos para cada novo laboratório, as suas iniciais, e a sobreposição traduzir-se-ia na criação de cada identidade. No entanto, eram formas muito complexas, tornava-se tudo muito ruidoso, com problemas de legibilidade, e alguns caracteres eram de aparência literal, enquanto outros forçavam os seus limites e faltava-lhes equilíbrio e peso visual. Demos um passo atrás e pensamos, quais são os elementos básicos do desenho? A linha, o ponto. A ligação entre ambos tem uma consequência. Este ponto de partida da linha e do ponto, embora muito simples, alberga a ideia de conexão e de conceitos muito mais complexos de comunicação.
de eletrónica e de linguagem de computadores, como o input-output, sistema binário 0-1 e o código Morse, on-off. Estes são a gênese dos mídia digitais e analógicos. O conceito passou a ser desenhado a partir dos elementos básicos de desenho, que também são os elementos básicos de comunicação, a linha, o ponto e a ligação entre ambos. Para consolidar o conceito, houve um diagrama que nos despertou especial atenção no relatório de estudos de caracterização dos mídia. Tivemos acesso a ele ao longo do processo. O ponto e a linha são realmente inerentes à estrutura do MIL. As pessoas, os alunos, os docentes, são os pontos que transferem informação e conhecimento e criam as ligações entre si. Em paralelo a este pensamento, o diretor do MIL, Sérgio Nunes, partilhou connosco um artigo de Zoito, diretor do MIT Media Lab, com o conceito antidisciplinary, ou antidisciplinário. Isto fez-nos então ligar os pontos e as linhas e era finalmente a peça que faltava. Passo a dizer, o tipo de estudantes que estamos à procura no Media Lab são pessoas que não se encaixam em nenhuma disciplina existente, quer seja porque eles estão entre ou simplesmente além das disciplinas. Eu costumo dizer que se conseguir fazer o que quer em qualquer outro laboratório ou departamento, deve ir fazê-lo lá. Venha apenas ao Media Lab se não houver algum outro lugar onde possa fazer o que quer fazer. Somos o lar dos fora de ordem, dos desajustados, os antidisciplinários. Quando penso no espaço que criamos, gosto de pensar num pedaço de papel que representa toda a ciência. As disciplinas são pequenos pontos pretos no papel. As quantidades maciças de espaço branco entre os pontos representam um espaço antidisciplinário. Um pedaço de papel enorme que representa toda a ciência. As disciplinas são pontos negros neste papel. As quantidades maciças de espaço branco entre os pontos representam um espaço antidisciplinário. E depois começamos a testar ideias. E se os círculos forem de tamanhos diferentes para criar maior dinamismo gráfico? E se os círculos não forem perfeitos e estiverem ligeiramente achatados ou esticados? Ou se sobrepuserem? A ideia era conseguir dinamismo criando a sincronia. E chegámos ao nosso pega-monstro. Este bichinho que está ali, pensando numa analogia, assumimos que o universo 1000 é composto por constelações dinâmicas, os seus laboratórios. Estes, por sua vez, são compostos pelas atividades, que são os pontos pretos, aqui a cores, do excerto do MIT. Estas ligações aglutinam-se em laboratórios, os quais, a um nível diferente de ampliação, se tornam novamente em pontos e cuja ligação define o todo universo do 1000. É como que um agregador, uma rede, um chapéu para todas as atividades relativas aos mídia dentro da UP. É um universo agregador que combina conhecimento, investigação, ciência, média e que se encontra num metanível com uma aparência de rede ou de circuito. Eis a conclusão gráfica. Esta vai se tornar nos blocos construtivos da identidade gráfica, o todo. Entramos aqui no outro momento, o universo 1000, que é ali o círculo. O 1000 é composto por laboratórios que representam sistemas e consistem em constelações. Estas constelações são dinâmicas e englobam disciplinas e investigadores. E isto são módulos minimais que se combinam e criam diferentes padrões e símbolos. O universo 1000, aqui, para recordar que começamos o sistema partiu de uma grelha, através dela desdobrou-se num código e vai-se criar um alfabeto que permite comunicar através de um léxico do 1000. Aqui a grelha completa. A grelha é composta por estes elementos e ligações. Tem os círculos pequenos, os círculos grandes, depois as ligações entre círculos pequenos, ali a verde, a cor-de-rosa, e a verde as ligações entre os círculos pequenos e grandes. E isto vai dar origem às letras.
Tivemos também que estabelecer um sistema em que a grelha se desdobra em grelha das maiúsculas e das minúsculas. Ou seja, cada letra é construída a partir de círculos pequenos e grandes e da ausência deles, espaços brancos e ligações. Partimos do conjunto. Sim. Não sei se eu vou apontar aqui para fazer isso mais fácil, não é? Os círculos pequeninos, grandes, e depois são os círculos de uma letra e depois a junção, a ligação entre os círculos é a letra por si só. Pronto. É uma abstração, não é? Depois. Não sei se é claro, tem alguma pergunta sobre esta construção? Não. Okay. Se quiserem interromper, sim, vejam à vontade. E assim chegamos à identidade líquida. A partir da conclusão gráfica e visualização dos mídia da ciência, foi sistematizada no universo 1000, através de uma série de soluções gráficas que resultam numa linguagem, num léxico. O léxico é uma ferramenta que vai capacitar, que já capacita o 1000, permitindo-lhe comunicar-se. Aqui são as maiúsculas do alfabeto, os fluidos, onde estão as junções sem os elementos construtivos, e que são as letras finais. O mesmo para as minúsculas e as ligações. Então, o 1000 era isto, M, I, L. E isto. E isto. Ou isto. Adquire uma aparência dinâmica dependendo das iniciais que se usa. Isto. Isto. Até isto. Sem som. Não tem som. Isto. A cor. A cor, nós ainda não chegamos logo ao final, ainda estamos aqui no processo. A cor, a escolha da cor para a identidade vinculou-se também ao conceito do universo, no espectro de cor emitido pelos gases nobres. Na coluna mais à direita da tabela periódica há o grupo de gases nobres, que é o hélio, o néon, o argon, o cripton, o xenon, o radon e o organoson, também conhecidos por gases raros. Os gases, quando colocados em campos elétricos de alta voltagem, exibem estas incandescências. O néon é um laranja avermelhado, o xenon é um azul acinzentado, o hélio branco alaranjado, argon é um violeta pálido, o radon e o organoson, ambos radioativos e com propriedades químicas similares, ficam aqui representados por preto e branco. E depois ainda se junta a completar a paleta a cor média do universo, medida a partir de 200.000 galáxias, que é o Cosmic Lata. Aqui embaixo, quase não se vê. É um creme. A tipografia. A família tipográfica do 1000 é a FF-DIN. É um revivalismo da DIN 1451, que foi definida pelo Instituto Alemão para a Normatização e foi utilizada em aplicações industriais, estradas, enfim. Acho que na Áustria ainda é a tipografia. A fonte tipográfica do Media Innovation Labs, a variante é regular e da DIN Pro, e a escolha incidiu nesta fonte porque é limpa, neutra, as formas são arredondadas e complementam de boa forma a logomarca. O desenho é geométrico, a aparência é moderna e pouco emotiva, mais uma vertente técnica forte e um pouco humanizada. O acrónimo 1000 sofreu modificações, o M foi redesenhado, perdeu a ascendente, a ascendente do L também foi encurtada e nivelada pela altura do M, e o I perdeu o ponto. Aqui está o resultado. Depois, a análise de combinações e repetições no alfabeto que tínhamos desenhado levou-nos a descobrir que tinha resultados idênticos com associações de letras diferentes. E por isso, quando dois laboratórios diferentes tivessem as mesmas aquelas iniciais diferentes, o grafismo era o mesmo. E então fomos redesenhar o alfabeto e redesenhámos algumas letras. Acrescentámos ali um pontinho de fora, o alfabeto final das maiúsculas e o alfabeto final das minúsculas. O 1000 precisava de uma identidade estanque.
porque tinha que ser, era importante mostrar que o mil é constituído por várias partes e é a soma dessas partes. Peço desculpa. E tornou-se mais visível a construção aqui, com depois o resultado final do que anteriormente, onde se assumiu a sobreposição do acrónimo MIL. E aqui o resultado final. A tradução visual da estrutura complexa e heterogénea no sistema resulta na combinação dos elementos que são a cor, os círculos grandes e pequenos, e eles fundem-se para criar caracteres e um léxico de acrónimos. Esse léxico de acrónimos vai identificar não só o mil, mas também os laboratórios. E assim temos uma forma coesa, forte e original de expandir a imagem do mil e responder graficamente a este desafio e a novas explorações ou manifestações vindouras. Aqui a variante horizontal. A articulação com a Universidade de Porto. E a outra variante. A identidade líquida. Durante o processo, o mil foi sendo percepcionado como um organismo vivo, que é dinâmico e é composto por círculos grandes e círculos pequenos, que se unem, agrupando-se em metaboles e que criam formas orgânicas. Parece quase um sistema nervoso central, como aquele pega-monstro, e está em constante transformação. O mil é uma identidade dinâmica e está em constante evolução. Esta é a forma de construção. Em vez de uma aparência só estanque, segue uma aparência dinâmica, evolutiva. Aqui. Eu consigo ir para trás, clicar aqui? Não. Outra vez. Tento as letras. Que nos faz chegar a este laboratório, Media Forensics Lab. É um laboratório fictício e acompanha o modo de viver do mil. É um logo dinâmico que acompanha a própria dinâmica do mil. Aqui outro laboratório fictício, são as submarcas, os labs. Seguem o mesmo princípio de construção, utiliza-se sempre o alfabeto com as minúsculas e estão sempre associadas ao acrónimo do mil, que é o tal chapéu, usa a sua linguagem também. O nome Media Innovation Labs é substituído pelo nome do laboratório, neste caso Artificial Intelligence Ethics Lab. A cor também segue uma lógica para cada letra do acrónimo. A primeira é sempre o vermelho neon, a segunda é o azul xenon, a terceira é o violeta argon, depois o verde do krypton e por último o L. Pois o L tem sempre, por último é Cosmic Latte para todas as restantes letras, mas o L é sempre o L do laboratório, do Labs, e é sempre o hélio. O filtro de sobreposição é o Multiply, que dá origem a novas cores. Estão um bocadinho diferentes daqui. A identidade é composta por um sistema visual e materiais gráficos, como estacionário colateral ou sinalética e wayfinding, que podem ser digitais ou físicos, digitais na publicação de documentos, produção de conteúdos áudio ou vídeo, e aqui um dummy de um póster. Aqui também o relatório. O propósito do sistema visual é formar uma linguagem gráfica que seja facilmente identificável e única, que seja líquida e dinâmica, e que crie esta família do mil para complementar o logo. A identidade já foi aplicada neste relatório, que referimos já na apresentação, e, entretanto, também existe um manual de imagem que explica explica tudo isto que eu estive a explicar e como é que se constrói, como é que se utiliza o sistema. Obrigada.